O sol despontava no horizonte, banhando o quarto de Miguel com uma luz dourada através das persianas entreabertas. Ele não a percebia, deitado inconsciente em sua cama, respirando lenta e profundamente. O homem de 35 anos não tinha ideia do que acontecia ao seu redor, nem do silêncio anormal que aos poucos tomava conta do mundo. Miguel Almeida era funcionário de uma empresa de desenvolvimento de software. Naquela sexta-feira, havia chegado em casa após uma semana particularmente exaustiva, reclamando de uma forte dor de cabeça. Tomou alguns analgésicos e se deitou, esperando acordar revigorado no dia seguinte, para aproveitar o final de semana. O que não sabia é que não despertaria no dia seguinte, nem no outro depois desse. No momento em que Miguel perderá a consciência, o mundo seguia seu curso normal. Pessoas caminhavam apressadas pelas ruas, carros buzinavam no trânsito, crianças brincavam em parques, e os noticiários debatiam as mesmas velhas crises. Nem os mais atentos cientistas haviam detectado o que se aproximava. Na madrugada do sábado, enquanto Miguel dormia profundamente, um fenômeno estranho começou a se manifestar. Primeiro, foram os pássaros que caíram do céu aos milhares. Depois, os animais de estimação que simplesmente pararam de se mover. As autoridades em diferentes países receberam ligações desesperadas sobre pessoas desmaiando subitamente nas ruas, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Os hospitais rapidamente ficaram sobrecarregados. Médicos e enfermeiros trabalhavam freneticamente para entender o que acontecia, mas logo eles próprios começaram a cair. As teorias surgiam tão rápido quanto eram descartadas: um vírus desconhecido, uma arma biológica, radiação cósmica, um experimento secreto que deu errado. No domingo, o silêncio já dominava grandes metrópoles. Os poucos que ainda resistiam conscientes testemunhavam o caos silencioso que se instalava. Aviões caíam do céu, trens descarrilavam, usinas de energia falhavam. A internet oscilava com mensagens frenéticas pedindo socorro, teorias conspiratórias e despedidas emocionadas. Na segunda-feira, o silêncio era completo. Na terça-feira, Miguel finalmente abriu os olhos. A primeira coisa que notou foi o silêncio absoluto. Nenhum barulho de carro, nenhuma conversa distante, nenhum pássaro cantando. A segunda coisa foi o relógio digital ao lado da cama que marcava 15h43 de terça-feira. Havia dormido por mais de 3 dias. Que estranho, murmurou para si mesmo, sentindo-se estranhamente descansado apesar do sono prolongado. Miguel levantou-se e foi até a janela. A rua estava deserta, com carros abandonados pelo asfalto, alguns com as portas abertas. Intrigado, pegou seu celular. Sem sinal. A televisão também não funcionava. A internet estava fora do ar. Deve ter acontecido alguma evacuação, pensou, tentando manter a calma. Talvez um vazamento químico ou radiação. Ele se vestiu rapidamente e saiu para investigar. O silêncio era opressivo. Os apartamentos vizinhos estavam vazios, alguns com refeições pela metade nas mesas, como se seus ocupantes tivessem saído às pressas. No térreo do prédio, o porteiro não estava em seu posto habitual. A porta de vidro da entrada balançava suavemente com a brisa. Miguel caminhou pelas ruas desertas, chamando por alguém, qualquer pessoa. Sua voz ecoava entre os prédios vazios. Entrou em uma padaria próxima, comida ainda fresca nas prateleiras, mas nenhum sinal de vida. Um cachorro abandonado se aproximou, parecendo tão confuso quanto ele. Pelo menos não estou completamente sozinho, amigo, disse Miguel, acariciando o animal que o seguiu fielmente dali em diante. Nos dias seguintes, Miguel explorou a cidade, procurando desesperadamente por sobreviventes. Visitou hospitais abarrotados de corpos, delegacias vazias, estações de rádio silenciosas. Em todos os lugares, o mesmo cenário. Pessoas que pareciam ter simplesmente parado de viver em meio aos seus afazeres diários. Não havia sinais de violência, doença ou pânico, apenas ausência repentina de vida. A eletricidade falhou completamente após uma semana. Miguel aprendeu a sobreviver com o que
Encontrava comida enlatada, água engarrafada, velas e lanternas. Estabeleceu-se em uma casa, com gerador a diesel, que ligava ocasionalmente para manter alguns equipamentos funcionando. Com o passar das semanas, a realidade de sua situação se tornou inegável. Parecia ser o único ser humano vivo em toda a cidade. As tentativas de fazer contato através de rádios não resultaram em resposta. Os poucos animais que encontrava pareciam tão perdidos quanto ele. Por que eu? Era a pergunta que atormentava Miguel durante as longas noites solitárias. Por que sobrevivi quando todos os outros se foram? 3 meses se passaram. Miguel havia estabelecido uma rotina. Durante o dia, explorava partes diferentes da cidade em busca de suprimentos, talvez outros sobreviventes. À noite, lia à luz de velas ou escrevia em seu diário, documentando sua experiência como possivelmente o último homem na Terra. Foi durante uma dessas explorações que Miguel encontrou um laboratório científico na periferia da cidade. O lugar parecia ter sido abandonado às pressas, com equipamentos ainda ligados aos geradores de emergência. Na mesa central, pastas com documentos espalhados falavam sobre um experimento com ondas cerebrais. Curioso, Miguel começou a ler. Os documentos descreviam uma pesquisa sobre comunicação telepática que havia descoberto uma frequência específica que poderia sincronizar cérebros humanos. O objetivo original era criar um meio de comunicação mais eficiente, mas algo havia dado terrivelmente errado. As últimas anotações, datadas da sexta-feira em que Miguel desmaiara, mostravam preocupação com um vazamento da frequência que poderia afetar sistemas neurológicos a nível global. As palavras finais escritas à mão tremida diziam: Deus nos ajude. Começou. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seria possível um experimento que afetou a consciência de toda a humanidade simultaneamente? Mas então, por que ele sobreviveu? A resposta veio quando ele encontrou uma pasta com seu nome. Confuso, abriu-a e descobriu que não era coincidência. Miguel havia participado de um estudo preliminar naquele mesmo laboratório, meses antes, onde sua atividade cerebral havia sido mapeada. Os cientistas haviam descoberto que ele possuía um padrão neurológico raro, uma anomalia que afetava menos de 0,001% da população. Sujeito demonstra resistência natural à frequência ômega 7, dizia o relatório. Recomenda-se estudo aprofundado para possíveis aplicações defensivas. Miguel sentou-se, atordoado com a descoberta. Sua condição neurológica única, algo que nem sabia possuir, havia inadvertidamente se tornado seu escudo contra o que quer que tivesse eliminado a humanidade. Nos dias seguintes, Miguel mergulhou nos documentos do laboratório, tentando entender se havia um modo de reverter o que acontecerá. Descobriu que o vazamento havia criado uma onda que se propagou globalmente, colocando em colapso o sistema nervoso central de todas as pessoas no planeta, exceto as pouquíssimas com sua mesma condição rara. Deve haver outros como eu, pensou, com um lampejo de esperança. Não posso ser o único. Motivado por essa possibilidade, Miguel construiu uma antena improvisada no topo do edifício mais alto que conseguiu acessar. Transmitia diariamente uma mensagem simples: Meu nome é Miguel. Estou vivo. Se você está ouvindo isso, responda. Você não está sozinho. Semanas se passaram sem resposta. Miguel continuava sua rotina, mas a solidão começava a pesar. Conversava com o cachorro, com fotos de pessoas, até com manequins que posicionaram em diferentes cômodos da casa para simular companhia. Na véspera de completar um ano desde que acordara, naquele mundo silencioso, Miguel estava deitado no telhado de um arranha-céu, observando as estrelas. O céu, sem a poluição luminosa das cidades ativas, revelava uma beleza que poucos humanos tiveram o privilégio de contemplar. Foi quando ouviu um som distante, quase imperceptível, o barulho de um motor. Miguel se levantou num salto, seu coração disparado. Correu até a beira do prédio e viu, a algumas quadras de distância, faróis se movendo lentamente pela avenida principal. Alguém estava vivo.
Não, estava sozinho. Desceu as escadas correndo, tropeçando nos degraus, impulsionado pela adrenalina e esperança. Correu pelas ruas gritando, acenando freneticamente em direção aos faróis que se aproximavam. Um jipe militar surgiu na esquina, movendo-se cautelosamente. Miguel parou no meio da rua, lágrimas escorrendo pelo rosto, um sorriso de pura alegria estampado. O veículo parou a alguns metros de distância. A porta se abriu. Uma mulher usando uniforme militar desceu, olhando com a mesma expressão de choque e alívio. Encontramos você, ela disse com voz embargada. Finalmente encontramos você. Nos minutos seguintes, Miguel conheceu os outros 4 ocupantes do veículo, todos como ele, portadores da mesma anomalia neurológica que o salvara. Eles haviam formado um pequeno grupo. Após se encontrarem, agora viajavam pelo país em busca de outros sobreviventes. Quantos como nós existem? Perguntou Miguel, ainda atordoado pela emoção do encontro. Encontramos 32 até agora, respondeu a mulher, Tenente Ferreira. Estamos estabelecendo uma base no centro de pesquisas avançadas da capital. Temos cientistas entre nós, tentando entender se é possível reverter o que aconteceu. Miguel sentiu uma onda de esperança que não experimentava há meses. Não estava mais sozinho. Havia outros, havia um propósito, havia uma chance. Enquanto se preparava para partir com o grupo, Miguel fez uma última visita à sua casa improvisada, para buscar seu diário e o cachorro que o acompanhará fielmente durante aquele ano de solidão. Ao entrar no quarto, parou diante do espelho, observando seu reflexo pela primeira vez em semanas. Estava mais magro, com barba por fazer, olheiras profundas sob os olhos. Foi quando notou algo estranho. Um pequeno dispositivo, quase invisível, atrás de sua orelha. Tocou, confuso, e subitamente uma onda de memória suprimida inundou sua mente como uma barragem rompida. Miguel cambaleou para trás, apoiando-se na parede enquanto as imagens se formavam com clareza. Assustadora. Ele não era um simples programador. Era um dos cientistas do laboratório que havia descoberto a frequência fatal. Quando o experimento começou a dar errado, implantou em si mesmo um dispositivo de supressão de memória e se isolou em casa, na esperança de que, se sobrevivesse, não teria que carregar a culpa pelo que acontecerá. O estudo preliminar com seu nome havia sido forjado por ele mesmo, uma precaução para o caso de suas memórias retornarem e ele precisar entender por que sobrevivera. Miguel deslizou até o chão, tremendo, enquanto a terrível verdade se consolidava. Não era apenas um sobrevivente. Era o responsável, o criador da onda que silenciara a humanidade. Lá fora, a buzina do jipe soou, chamando para partir em direção aos outros sobreviventes. Miguel enxugou as lágrimas e se levantou lentamente. Talvez, com os outros cientistas, pudesse encontrar uma forma de consertar o que havia feito. Ou talvez devesse carregar seu segredo para sempre, permitindo que aqueles poucos sobreviventes mantivessem a esperança em um novo começo, sem o peso da culpa que agora esmagava seu coração. Ele respirou fundo, pegou sua mochila e saiu para encontrar os outros. O último sol da tarde lançava sombras longas sobre a cidade vazia, enquanto o verdadeiro responsável pelo silêncio do mundo caminhava em direção aos únicos seres humanos restantes no planeta que um dia ele destruiu.